E a gente volta agora a falar sobre o caso do homem identificado como Eric Lucas da Silva, acusado de matar a sua ex-companheira, Rosiane Tenório dos Santos Jerônimo, covardemente, e ele confessou à Polícia Civil ter cometido o crime no último dia 22, no bairro do Jacintinho. A vítima foi morta com 9 golpes de faca. A Maria Maciel conversou hoje com exclusividade com a mãe do Eric, o assassino da Rosiane, Eric Lucas da Silva. E a gente quer saber com a Maria, que está ao vivo agora nesse exato momento, o acusado já possuía, Maria, passagens pela polícia por tráfico de drogas, ameaça, dano, lesão corporal e violência doméstica. É o que a gente quer saber. E a mãe dele confirmou que também era agredida pelo filho. Você tem essas informações para a gente, já que você conversou com exclusividade com a mãe dele, que nós vamos, logicamente, preservá-la, porque ela não tem nada a ver com esse histórico terrível, infelizmente, do filho. Bom dia. Bom dia para você, Wilson. Muito bom dia para todo mundo que acompanha o Fique Alerta. Olha, foi um relato emocionado, foi uma conversa longa que tive com a mãe do Eric Lucas, né? Ela que nos aceitou, nos receber para falar um pouco de como ele era. Porque muitas vezes a gente tenta entender, né, o que se passa na cabeça de um assassino, porque é isso que ele é. Ele matou aí com 9 facadas a Rosiane, a ex-namorada, porque não aceitava o fim do relacionamento. Nessa conversa que tive com a mãe, ela disse que o filho sempre teve esse comportamento, um comportamento violento, já teve vários episódios de desentendimentos, não só em família, com a ex-esposa, com ela ou com parentes, mas também com pessoas que não tinham nada a ver, era briga no condomínio, era briga na rua. Então, sempre um comportamento agressivo, violento. E ela disse sim, Wilson, que também foi uma vítima do Eric Lucas. Ela disse que eles tinham um relacionamento bastante conturbado, né? Apesar dela fazer tudo, e eu digo tudo pelo filho, é que mesmo apesar dele fazendo o que ele fez, ela nunca o abandonou, inclusive o ajudava. Ela também foi vítima de agressão. Inclusive, ela mostrou fotos de como ficou há 2 meses, quando ele a agrediu com chutes e tapas. Então, uma mulher que depois de tanto tempo, né, tanta luta pela vida, ainda passa por isso. E olha, ela chegou a alertar, e isso a gente ouviu também do ex-marido da Rosiane, que a mãe tentou alertar a Rose sobre o comportamento do filho. Inclusive disse, olha, ele já tem passagem pela polícia, ele já aprontou, já fez isso, fez aquilo, para ver se ela acordava para a pessoa que estava ao lado dela. Então foi uma longa conversa, ela deu detalhes, né, das poucas conversas que tinha com o filho. Ela não conhecia pessoalmente a Rose, mas trocaram várias mensagens, né, conversaram sobre o filho, sobre essa questão do comportamento, da necessidade dele de se tratar. E tudo isso vocês vão acompanhar ainda hoje aqui na programação, no programa Fique Alerta. Então a gente vai trazer todas essas informações com exclusividade dessa mãe. Essa mãe que abriu o coração para falar e contar um pouco da história dela, falar um pouco de como era o perfil violento do Eric Lucas. Então, daqui a pouco a gente traz mais informações, Wilson, sobre toda essa história que a gente vem acompanhando desde o início. Muito bem, Maria. Daqui a pouquinho você volta e nós vamos trazer essas informações com exclusividade. A mãe do Eric, assassino da jovem, né? Enfim, da Rosiane, que aconteceu no bairro do Jacintinho, com essas 9 facadas, simplesmente por ela não aceitar mais o relacionamento. E a mãe conta detalhes de como é que era o filho, o comportamento dele, com ela, mãe, com outras companheiras, com as pessoas, com as tias e muito mais. Daqui a pouco um relato emocionado dessa mãe guerreira, trabalhadora, que entrou em contato aqui com o nosso programa e traz agora a informação decidida. Inclusive ela avisou, como a própria Maria citou, a própria mãe, percebendo que a Rosiane estava se relacionando com o filho, ela chegou a dizer: minha filha, muito cuidado, porque ele já bateu em mim, ele já teve problemas, muito cuidado. É melhor que você tenha, enfim, não adianta, não caminhe mais com esse relacionamento. Deu todas as dicas, mas a Rosiane sempre tentava fazer com que talvez conseguisse melhorar o Eric. Infelizmente, pagou com a vida.
da pior forma possível. Daqui a pouco, ao vivo aqui, os detalhes, a Maria Maciel vai trazer detalhes, inclusive, conversando com a mãe do Eric, o assassino da Rosiane, que foi morta com 9 facadas no Jacintinho. Daqui a pouco, fiquem atentos. Eu vou trazer a Maria Maciel agora, porque, Maria, o que eu quero saber também é o seguinte, eu quero saber se ela confirmou que o filho dela chegou também a agredi-la. Quero saber se o filho batia na mãe. Há informações de que ele também fazia isso. Para uma pessoa que bate na mãe, a gente não espera nada de bom, não é? A Maria conversou com esta mãe, que também está com um sentimento de tristeza, claro, não deixa de ser o sangue do sangue dela, apesar dela não ter nada a ver com isso, ao contrário, também já foi vítima. E a própria mãe, em conversa com você, Maria, com exclusividade, ela alertou a Rosiane várias vezes de que o filho seria um risco para a vida dela, como assim aconteceu, né? Isso mesmo, Wilson. Ela chegou a falar com Rose sobre esse comportamento, né? Como era o filho, né? Que ele já tinha passagens pela polícia, que já tinha agredido a ex-esposa e também tinha agredido. Essa agressão contra a mãe, né? Ela disse que foram vários episódios, mas o último foi em abril deste ano, que ela levou chutes e pontapés do filho. Então, nessa conversa que eu tive com ela falou muitas coisas, né? Foi uma longa conversa, dizendo que esse comportamento, é claro, não surgiu da noite para o dia, ele já era assim, mas tudo ficou pior depois que ele saiu da prisão. O Eric, ele ficou preso durante 9 meses por violência doméstica, por ter agredido a ex-companheira, a ex-mulher, com quem ele tem 2 filhos, né? O filho mais novo tem 2 aninhos de idade, então ela estava com um bebê praticamente de colo quando ela sofreu essa agressão e ele passou esse tempo no sistema prisional. Aí a mãe contou que depois que ele saiu, que aí ficou muito difícil esse comportamento dele, que ele nunca mais conseguiu um emprego fixo, vivia aí momentos de depressão, síndrome do pânico, sempre perturbado. E a mãe, é claro, tentando ajudá-lo, buscou também por inúmeras vezes interná-lo de forma involuntária, porque ele não aceitava que tinha algum tipo de problema, que precisava de tratamento. E ela contou exatamente isso, que foram agressões não só com familiares, com ela, com a ex-esposa, mas ele criava confusão com quase todo mundo, com vizinhos, onde morava, na residência. Qualquer coisa era motivo aí para ele ter esse comportamento agressivo. Tanto é que tem várias passagens pela polícia por danos, né, lesão corporal, ameaça. A gente vai mostrar agora trechos dessa entrevista, né? Foi uma longa conversa, mas a gente separou algumas falas dela que trazem exatamente essas informações, detalhes, para a gente saber quem é esse assassino, o Eric Lucas, que tirou a vida da Rosiane. Vamos acompanhar. Eu já venho tentando buscar ajuda. Antes de ele ser preso, eu já tinha buscado essa ajuda. Inclusive, quando essa ajuda, o Casper me ligou para dizer que tinha saído, ele já estava preso. Aí eu peguei e falei para eles, eu disse, vocês são tardios demais, ele já está preso, não tem mais nada a fazer. Aí eu perguntei, vocês têm alguma coisa para fazer ainda? Ele disse, não, a gente só poderia fazer alguma coisa se ele estivesse aqui fora. Então, quer dizer, eu venho buscando ajuda já tem muito tempo, desde que ele se separou da esposa dele, a mãe de Jesus, que eu venho buscando ajuda, inclusive com ela, muitas das vezes. Se vocês procurarem saber, eu tenho entrada no CREA, ali da Praça da Faculdade, eu fui 2 vezes lá, foi quando o CREA me encaminhou para o CASP, e que foi que eu fiquei tentando buscar essa ajuda, esse internamento involuntário, sem ele saber, né? E esse internamento era por quê? Por conta das drogas ou desse comportamento dele? Desse comportamento, por agressão, por danos morais, por briga dentro do prédio com o síndico. Ele tem vários, ele responde vários, como é que chama mesmo? Ele tem várias entradas, assim, tipo, em delegacia de agressão, né? Isso, as que eu sei, fala as que eu não sei, né? Quando ele foi preso no interior com a esposa dele, foi por causa de agressão com a esposa, né? Foi bater na esposa de resguardo lá no interior, querendo trazer os meninos. Ele queria pegar os filhos a hora que ele quisesse, trazer e ficar com ele o quanto tempo ele quisesse. Ele era assim, ele era eu, a lei eu faço,
Eu penso e é do jeito que eu acho. Inclusive, ele tá aqui a palavra de Deus, né? Como eu tô dizendo, ele usa a palavra de Deus, ele pega tudo que é o contrário dentro da palavra e busca para ele. O que é certo ele descarta, o que é errado ele pega. Agora, como é que ele conseguia fazer isso? Ele manipulava, ele tinha uma boa conversa para conseguir atrair até mesmo a Rosiane? Tinha. Ele é muito envolvente quando ele quer conseguir as coisas. Inclusive, ele faz de um príncipe, né? Que era isso que ela achava, né, no começo. Mas ela tentou, ele pinta que eu sou o cão, né? Por todo canto por onde ele anda, eu sou o cão do segundo livro. Ele é o príncipe e eu sou a bruxa do 71. Então, ele envolvia muito a Rose. E a Rose, ele querendo um relacionamento com a Rose, tem alguém dizendo aí que ele tá com 5 meses de namoro com a Rose, de envolvimento com a Rose. Não é só 5 meses. Desde o ano passado, eu acho que no setembro, outubro, novembro, por aí, ele já estava com essa menina. O que foi que a senhora disse para a Rose em relação a ele? Bom, eu expliquei que ele tinha sido preso, que ele respondia por agressão, tudo isso eu disse para ela. Em relação ao que ele fazia, a senhora disse que essa agressão contra a senhora foi quando? O ano passado? Faz tempo já? Não, foi esse ano, agora em abril. Ele me chutou, meteu chute em mim, né? No meu marido. Meteu chute em mim, no meu marido. E aí pegou, eu lutei com ele também, que eu nunca tive medo dele, eu sempre tive lutas com ele, mas nunca tive medo. Essa não foi a primeira agressão? Não, no apartamento teve muitas, a minha nora sabe disso, minha nora testemunha disso. Inclusive eu era privada de ver meus netos, porque eu evitava ir lá, porque sempre que ia lá tinha alguma discussão, alguma coisa. Então eu evitava para poder não criar o meu neto num ambiente tosco, mais do que ele já vivia, né? Mas nesse dia, a senhora chegou a ficar com marcas dessas agressões? Fiquei, tenho foto, tenho tudo. Inclusive, lá no apartamento, quando a minha nora trabalhava, ele ia no trabalho, pegava o menino dele para ficar com o menino no apartamento e fumava maconha com o menino no colo. E isso, eu fui pro CASP também, eu fui denunciar numa delegacia ali no Trapiche, que eu acho que é a delegacia da proteção à criança. Sabe o que é que eu recebi lá nessa delegacia? A moça disse, é normal, vó. O pai fumar maconha na frente do filho, isso é normal. Tá fazendo agressão? Não. Então, assim, resumindo, a senhora, assim, todo esse tempo tentou buscar ajuda, tentou interná-lo. Tentei demais. Esse ano, então, nem se fala. Esse ano eu já fui, só na defensoria eu já fui 2 vezes. No CASP eu já nem conto, eu acho que já devo ter ido umas 3, 4 vezes no CASP tentar essa ajuda. Quer dizer, se isso tivesse acontecido, não tinha uma mãe, não tinha um filho chorando hoje, não tinha uma família chorando por causa de uma morte trágica como foi. Tá entendendo? Não teria. Então eu atribuo essa morte, essa tristeza, essa infeliz tristeza de uma criança sem mãe, à negligência do Estado. A gente vê o relato da mãe do Eric, né? Ela disse inúmeras outras coisas, mas o relato dela é bastante forte, né? De conviver com um filho que ela sabia que tinha problemas comportamentais, muitas vezes problemas emocionais, psicológicos, e ela tentava, né, de todas as formas aí, buscar um internamento. Ela que era responsável ali pelo pagamento, ela chegou a alugar uma casa para ele, que era a casa que ele morava, pagava as contas, tinha arrumado inúmeros trabalhos para ele estava fazendo bico, não tinha um emprego fixo, né? Trabalhava muitas vezes como motorista por aplicativo, ela que alugava o carro para ele rodar na cidade, levava comida para que ele não ficasse sem comer, tudo isso na tentativa de ajudar para que ele se tornasse uma pessoa melhor, mas ela não conseguiu. E alguns detalhes, né? Eu estive na casa do Eric, né? A casa totalmente bagunçada, Wilson. Um cenário, a gente tenta imaginar, né? Como é que ele vivia ali, a louça ainda por lavar, cama revirada, né? Tinha até um facão ainda ali na casa. Então, assim, era alguém que precisava realmente de tratamento, alguém que precisava, mas nada disso justifica, né, o que ele fez com a Rose, o que ele fez com a ex-esposa. Ele tinha já esse comportamento, ficou preso e agora fez mais uma vítima, que foi a Rose, que infelizmente não sobreviveu. É com você aí no estúdio. Maria, eu sinceramente, isso nos faz refletir bastante. Parabéns pelas suas arguições com a mãe do Eric, que já também é vítima,
né? Foi vítima da violência dele, como toda e qualquer mãe, tentando de uma forma ou de outra fazer com que ele se regenerasse, melhorasse, não o deixasse numa situação complicada, mas também era vítima de violência, era vítima de agressão e vítima de omissão também, porque ela conta desde o início que ela buscou ajuda como se pede sempre todas as instituições. Como se pede o Estado, quando eu falo Estado de uma forma geral, seja o município, seja o Estado de Alagoas, seja o Estado, o Brasil de uma forma geral, os órgãos federais, todos foram omissos. Essa que é a grande verdade, ela fala aqui o tempo inteiro. E não é a primeira vez que nós ouvimos aqui pessoas que recorrem, que buscam ajuda. E é bom até que ela fala também uma situação importante que seja apurado para saber quem foi que disse que é normal um pai fumar maconha com a criança no braço. Uma pessoa que está num órgão onde deve dar toda a proteção para a criança. Se isso é normal, a senhora está completamente fora do contexto. Então é preciso que realmente as coisas sejam feitas, porque é muito lindo no papel, é muito lindo dizer, não, procure a delegacia, olha, procure os CRAS, nós estamos à disposição, a lei antimanicomial é linda, linda, na teoria é linda, a prática é isso que nós estamos vendo. A prática é isso, alguém sempre pagando com a vida, como nesse caso a Rosiane, que deixa inclusive um filho órfão e foi morta da forma mais covarde possível. E não é a primeira e não será a última se não mudarem os comportamentos e as ações feitas com quem precisa e busca ajuda. Essa que é a verdade. Nós procuramos a Secretaria de Saúde, que responde pelo CAPS, e também a Defensoria Pública para saber sobre o atendimento a essa mãe, e nós estamos aguardando respostas. Nossa produção também procurou a Polícia Civil, que informou que está fazendo um levantamento das informações passadas por essa mãe sobre o atendimento na delegacia do Trapiche para saber o que é que houve. Eu espero que agora as coisas comecem a andar e consigam entender se tem alguém que se destoa desse atendimento para quem precisa. Porque às vezes tudo é maravilhoso, tudo é lindo, né? Não, faça assim, procure aqui, faça um boletim e tal. As pessoas fazem tudo como manda o figurino e acabam não tendo a resposta no final. Não acabam não tendo a blindagem, a proteção necessária e o final é a forma trágica como vocês estão acompanhando e acompanharam da forma mais terrível possível. Obrigado, Maria. Maria volta daqui a pouco com mais informações. Essa entrevista com exclusividade aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Eu quero agradecer a esta mãe guerreira, trabalhadora, decente, tá? Pela confiança aqui no nosso programa, pela confiança de falar o que é que tinha acontecido, o que é que houve, que é importante que as pessoas coloquem isso abertamente para que a gente propague isso, para que outras vítimas não sejam mortas da forma cruel como aconteceu com a Rosiane. É isso. Vamos continuar acompanhando de perto para saber o desfecho de tudo isso até o final. Nós mostramos agora há pouco que a mãe do acusado disse que teria procurado ajuda no CAPS para o tratamento do filho e que não teria conseguido. Em nota, a Secretaria de Saúde de Maceió informou através dessa nota que nos enviou agora que para tratamento de pacientes com dependências de álcool e outras drogas, disponibiliza o CAPS AD 24 horas, Everaldo Moreira, localizado no bairro do Farol. A nota disse ainda que o serviço é porta aberta, ou seja, não precisa de encaminhamento e pode ser acionado pelo próprio usuário ou familiar e que no local são oferecidos serviços como terapias individuais e em grupos atendimentos médicos, psicológicos, entre outras atividades que são acompanhadas por uma equipe multiprofissional. Obrigado pela nota, pela satisfação. Mas vou fazer só uma referência aqui. Uma pessoa que não tem conhecimento de nada disso, ela não sabe se o CAPS AD, se é o CAPS X, se é o CAPS D ali. Ela foi procurar ajuda no CAPS. As pessoas do CAPS, do qual ela foi procurar, é que deveriam ter orientado a ela a procurar o CAPS AD. Não ela ter que ficar batendo a cabeça para cima. Essas pessoas precisam ser orientadas. Por isso é bom procurar saber quem foi que a atendeu, quem foi que não disse a ela que não era ali o caso que ela queria. Isso é importante também. Obrigado pela nota, mas é importante, quem sabe esse caso como dela, de outras pessoas que estão circulando sem saber. É o CAPS AD? É o CAPS X? É o CAPS de onde? É do Farol? É da não, a pessoa procura o primeiro que está perto, para pedir ajuda. E lá, os profissionais têm obrigação, são servidores públicos, por obrigação, de indicar a pessoa, olha, não é aqui, a senhora tem que procurar fulana de tal, olha, procura a fulana lá que ela vai te atender e tal. É assim que funciona. É assim que as coisas funcionam. Fica aqui só uma referência e uma reflexão também.